Esse cara aqui, o Likert, ele trabalha em sistemas administrativos. Cara, prova de administração você tem que identificar o que o cara está pedindo. Você conseguiu matar a charada, você acerta a questão. Caiu na prova sistemas administrativos, você vai lembrar do tal do Likert. E como é que o Likert ele visualiza a organização? Como sistemas administrativos. Ah, redundância, professor. Então ele fala o seguinte, cara, que você tem dois extremos. Um ambiente chamado de autoritário coercitivo e um ambiente chamado de participativo. O que significa autoritário coercitivo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um fala e outro faz. Olha, autoritário, de autoritarismo, né? Coercitivo. No autoritarismo coercitivo, cara, comigo aqui, crianças, ó, depois ele vai passando uma evolução, ele passa por um outro modelo, ó, ele é autoritário, só que agora ele ouve um pouquinho autoritário benevolente. Depois o próximo estágio ele é consultivo, ele consulta, né? Só que a decisão é sempre final é dele. E depois ele faz um processo de quê? De confiança entre líderes e liderados, passa por um sistema chamado de participativo. Professor, e o macete? O macete é que você tem que saber as características do autoritário coercitivo, as características do benevolente e as características do consultivo e do participativo. Cai, todos podem cobrar esses caras. É fácil? É fácil. Autoritário coercitivo é o ditador, é o Hitler. As decisões são impostas aos subordinados. Coercitivo, ele é autoritário. A motivação é caracterizada pela ameaça. Faz se não te manda embora. As responsabilidades são extremamente centralizadas. Só ele toma decisão. Há pouca ou nenhuma comunicação e nenhum trabalho em equipe. Por que vai ter comunicação se o cara que sabe tudo, né, meu? Ele pega e faz, cara. Papo reto, meu. Incrível, cara. Existem várias repartições que eu conheço no serviço público que tem esse estilo aqui, autoritário coercitivo. Autoritário benevolente. Já é um plus para melhor. Há um pouco de confiança na liderança, mas esta é condescendente. A motivação se dá através de recompensas. As responsabilidades são mais compartilhadas pelos níveis gerenciais. Há mais comunicação em relativo ao trabalho em equipe. Consultivo. A liderança é exercida com substancial confiança. A motivação se dá pelas recompensas e pelo envolvimento. As pessoas se sentem responsáveis pelo alcance dos objetivos organizacionais. Há comunicação vertical e horizontal moderada em trabalho em equipe. O que é agora o sistema participativo? Existe plena confiança entre os líderes e os liderados. A motivação é igual à recompensa. O alcance dos objetivos estabelecidos conjuntamente. As pessoas sentem real responsabilidade pelos objetivos da organização. Há muita comunicação e o significado do trabalho cooperativo. Então aqui, a gente fez mais uma ideia de valor para vocês. Tá vendo esse slide aqui, ó, número 19? Então coloca aí, ó, slide do concurso. Slide do concurso. Essa aqui é uma referência bibliográfica que cai em concurso público, cara. Estudo direto da fonte, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Então o que é isso, cara? Você vai ter que ler várias vezes esse sujeito aí, tarefa para vocês. Porque o cara vai pegar na prova, cara, ele pega isso aqui, ó, precário, descendentes prevalecem sobre ascendentes. O que é isso? Comunicação no benevolente. Então temos aqui os 4 sistemas administrativos de Likert: coercitivo, benevolente, consultivo e participativo. E nós temos as principais variáveis: processo decisório,
sistema de comunicações, relações interpessoais, sistemas de recompensa e punições. No sistema decisório, no autoritário coercitivo, é centralizado na cúpula, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No benevolente, é centralizado com pequena delegação de rotina. Consultivo, com consulta é permitido, delegação e participação. Participativo é a descentralização. A cúpula define políticas e controla resultados. Sistema de comunicações, muito precário, só verticais e descendentes carregando ordens. Cara, eu tenho que explicar essa comunicação para vocês, meu filho. Professor do coração mesmo, não tem jeito, né, cara? Eu vejo um assunto aqui, eu vejo que está caindo muitas provas, questão de comunicação, essas coisas, não é isso? Então o professor vai explicar para vocês. Comunicação vertical e comunicação horizontal. Aqui está a organização, ó. Um organograma para vocês para explicar o vertical e horizontal. Vamos lá. Professor, tanta caixinha é essa, cara? Faz aí. Cadê o caderninho? Comunicação vertical. É assim, ó. De cima para baixo. Tem a ver com hierarquia. Responsabilidade. Horizontal. Aqui, ó. Sem hierarquia, ó. Os caras se conversam aqui, ó. Horizontal. Então aqui, ó. Horizontal, né? Isso aqui, hierarquia, tem a ver com o que, ó? Informalidade. Tá certo? Existe comunicação horizontal? Sim. Ó, comunicação funcional. Aqui o RH manda aqui uma comunicação para esse cara aqui, mas sem o caráter de quê? De hierarquia, sem o caráter de quê? Ó, autoridade. Professor, como é que eu devo ter um macete para identificar na prova se a comunicação é vertical ou horizontal? Cara, só foca no horizontal. Perdão, no vertical. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma comunicação vertical ou horizontal? Horizontal no mesmo plano, no mesmo nível, cara. Se está no mesmo nível, você tem a opção de falar, não, eu não vou fazer. Então manda quem pode, quem tem juízo, significa que o cara não tem opção. Então ela é o quê? Ela é verticalizada. Verticalizada. Professor. Cara, eu tô falando pra vocês, cara, eu adoro, cara, gestão de pessoas. Eu preparei, atualizei todas as aulas de gestão de pessoas. A gente vai gravar, vou terminar esse módulo. Cara, 10, hein? Eu adoro esse cara aí. Então aqui, sistema de comunicação muito precário, só vertical e descendentes, que é descendente, o cara só vai obedecendo, carregando ordens. No autoritário benevolente, precário, descendente, prevalece sobre os ascendentes. Fluxo vertical, descendente, ascendente e horizontal, ó, já no consultivo. E no participativo, eficiente e básico para o sucesso da empresa. Então, que não tem esse negócio de fluxo vertical, horizontal, descendente e ascendente. Relações interpessoais, interpessoais entre as pessoas. No autoritário, são vedadas e prejudiciais à empresa. O cara não quer que o cara converse com o outro. Não quer produzir inteligência coletiva, não é isso? Autoritário e benevolente são toleradas. Mas a organização informal é uma ameaça. Porque ainda está no sistema autoritário. Consultivo, certa confiança nas pessoas e nas relações. Como as pessoas se tratam, né? No participativo, trabalho em equipe, formação de grupos, participação, envolvimento. Eu falo aqui que é formação de equipe, produção de inteligência coletiva e assim por diante. Sistema de recompensas e punições. O motivo para o cara trabalhar. No coercitivo, punições e ações disciplinares, obediência cega. Autoritário benevolente, menor arbitrariedade, recompensas salariais e sociais, e raras sociais.
raras, difícil. Consultivo, recompensas materiais e sociais, raras punições. E no participativo, claro que tem que ter as sociais e as materiais. Todas têm materiais praticamente. Por quê? Porque o cara tem que ter o salário dele para satisfazer as suas necessidades. Prof? Então, Likert. Passei a régua. MacGregor. Rapaz, esse cara cai, hein? Teoria X e teoria Y. Primeira escola da administração, qual que é o nome, cara? Administração clássica, científica, taylorista, não é isso? Na taylorista não tem uma supervisão forte em cima do funcionário? Tem. Por que tem aquela supervisão forte? Quando você tem um cara em cima de você ali, cara, com ferrão, com chicote em cima de você, sabe qual é o recado que ele está mandando para você? Ele não confia em você, cara. Então está impondo o quê? Ele não confia, ele acha que você é preguiçoso. É isso. Então ele parte do pressuposto que você está preguiçoso, você não está trabalhando, você está enrolando. Você tem que ter uma supervisão. Agora, isso é na teoria clássica. Na teoria das relações humanas, ele abre o quê? O homem é um ser social, a confiança. Na teoria das relações humanas, acredita, cara, que o trabalho traz felicidade. Eu também acredito nisso, cara. O trabalho traz felicidade, cara. Ou seja, as pessoas assumem responsabilidade, gostam de resultados. Pronto. O fundamento teórico da teoria X, segundo MacGregor, é de quê? É a teoria clássica da administração, do que o cara é preguiçoso, o cara é irresponsável, não trabalha, só trabalha por dinheiro, ele é um homem econômico. A referência bibliográfica da teoria Y é diferente. É a teoria das ações humanas. As pessoas gostam de trabalhar, elas são dedicadas. Pronto. Então é o seguinte, uma é oposto à outra, uma é completamente a outra. Isso cai em concurso, isso despenca em concurso público. Então a teoria X, eu chamo que é a teoria do mal. Mal com U. E a teoria Y, boa, do bem. Ou boa não, vou pôr aqui, do bem, né? O professor Vinícius, se eu ver isso aqui, o professor Vinícius massacra. Então, mal e bem, do mal e do bem. Do mal, a teoria Y. Por que eu estou falando isso, cara? Porque já caiu em concurso qual que é a fundamentação teórica dessas teorias. Então, a teoria X, teoria clássica. Caiu já várias vezes. Teoria Y, qual que é a referência bibliográfica? Teoria Relações Humanas, lá de Elton Maio. Na teoria X, parte do pressuposto seguinte, não se assustem. As pessoas são preguiçosas, indolentes, tendem a evitar o trabalho, evitam a responsabilidade para se sentirem seguras, são ingênuas e sem iniciativa, são resistentes a mudanças, devem ser persuadidas, recompensadas, punitivas, coagidas e controladas. As pessoas falta ambição. Faltam, né? Ambição. Faltam ambição. O estilo da administração, duro e rigoroso. Ou seja, se você encontrou um ambiente nisso que só tem mala, se você encontrou um ambiente que só tem mala, você tem que se portar com estilo de liderança X. Agora, o Y, do bem, as pessoas gostam do trabalho que exercem, são esforçadas e dedicadas, consideram o trabalho como algo natural a ser realizado e prazeroso. São autocontroláveis, as pessoas se autocontrolam,
assumem responsabilidades, são criativas e competentes. O trabalho é fonte de satisfação. Administrar é um processo de criar oportunidades. O estilo de administração dinâmico e democrático. Está aí. Teoria X e teoria Y. X, mal com U. Y, bem, do bem. Se vocês não sabem, o professor fez 2 semestres de biologia antes de ir para a faculdade de administração. Faz pouco tempo. Comecei fazendo biologia, gostei do curso, mas eu vi que não era bem a minha praia, um curso com bastante ideais, gostei e tal. Aí fui para administração, Só que aprendi bastante coisa da biologia. Lá tinha uma aula chamada de genética, cromossomos. Você sabe que o homem e a mulher, cara, tem a mesma quantidade de cromossomos, todos iguais, só tem um cromossomo que é diferente entre o homem e uma mulher. É o X e o Y. Então o cromossomo X é o da mulher. A mulher carrega o cromossomo X. E o homem carrega o cromossomo Y. Macete para vocês decorarem. A mulher, cromossomo X, do mal. O homem carrega o cromossomo Y, do bem. Tá? Cara, esse negócio de psicologia, de trabalho, a gente já trabalhou, já liderou várias equipes, é um negócio barato, né? Barato, cara. Por exemplo, coisa pessoal, cara, não tem nada a ver com aula, não sou machista, pelo contrário, né? Nada, né? Por exemplo, cara, professor Luiz, eu não gosto de ter gerente da minha conta do banco mulher. Cara, olha, eu vou falar pra você, cara, a mulher não arreda pé 1 minuto, cara. Não gosto. Comprar roupa, eu gosto de comprar roupa com homem. Cortar o cabelo, eu gosto de cortar cabelo com mulher. Que ela é mais, né, ela faz, ela tem, né? Papo sério, cara. Chega, vambora, vamos pra aula aqui. Criságenes. Cai. Graças a Deus, porque agora se cair você não vai errar mais, mano. Criságenes é o seguinte. Ele escreveu uma teoria fantástica. Que fala o seguinte, ó. Ele fala, da imaturidade para a maturidade. Ele fala que todos nascem imaturos. Imaturidade. E que você chega num grau de maturidade. Um desenvolvimento, cara. Você faz um curso, você está andando. Você trabalha com um cara que é o cara. O cara faz um coach com você, te catequiza. Você assiste televisão, programas, você se interage com as pessoas. Ou seja, você vai evoluindo, cara. Você vai evoluindo, se desenvolvendo, capacitando, treinando, observando, levando cacetada, errando, apanhando, vencendo. Não é assim? Então você sai de um estágio de maturidade e você vai progredindo lentamente até você chegar num grau de maturidade. E o Criságenes fala isso, que todos podem chegar do nível de maturidade para o nível de maturidade. Inclusive as organizações. Professor, então o que acontece? O que eu tenho que saber desse cara aqui no concurso, professor? É simples. Caiu na prova de concurso. Imaturidade. Você vai ter que saber o quê? As características da imaturidade. Caiu maturidade. Você vai ter que saber as características da maturidade. Papo sério, prof. Papo sério. Ok? Aqui. Vem cá. Imaturidade é uma organização burocrática piramidal.
Caiu na prova. Organização burocrática piramidal. Aquele exemplo que eu dei é uma organização piramidal. Ela tem o quê? Um nível de maturidade. Uma característica. Organização humanística democrática. Ela é o quê? Ela é madura. Maturidade. As características da imaturidade. Passividade. Dependência. O cara não dá um passo sem uma lá faz. Pouco conhecimento. Interesses superficiais. Perspectiva de curto prazo. Posição sempre de subordinação, mesmo que o cara é chefe lá, ele se porta como subordinado. Controle externo e falta autoconhecimento. Olha aí, características fundamentais da imaturidade. Para o concurso público, o sujeito vai ter que saber quais são essas características. Maturidade. O cara tem atividade. Independência, não dependente. Dependência é de dependente. Independente, que significa que o cara faz sozinho. Conhecimento integrado, ele integra os conhecimentos. Eu falo isso para o aluno, para o concurseiro. Ele tem que fazer o que? Sempre uma vinculação do conteúdo. Interesses profundos e fortes. Perspectiva de longo prazo. Posição de igualdade ou de superioridade, mas nunca de inferioridade, de subordinação. Autoconhecimento e um autocontrole. Então, olha aí as características, cara, da imaturidade e maturidade. Professor, mas eu vi mais coisa do Crisógenes. Sim, exatamente. Crisógenes escreveu outras coisas, né? Então ele fala o seguinte, cara, que as pessoas podem ser estimuladas a se amadurecerem e se desenvolverem de práticas administrativas. Ó. Dependendo do estilo de administração utilizado, as pessoas podem ser estimuladas ou não a amadurecer, podendo chegar ao ponto, né? Chegar ao ponto de serem impedidas de se desenvolver por causa de práticas adotadas. O uso satisfatório de deficientes mentais em alguns serviços repetitivos mostra como o trabalho é planejado, em alguns casos, com um nível de exigência muito baixo em termos de intelectuais e maturidade. Professor, eu boiei, não entendi nada. Calma. Crisógenes acredita muito nisso. Da imaturidade para a maturidade. Então ele acredita o seguinte, que as pessoas passam por um processo de evolução. E lá ele fala que até os deficientes mentais, o cara que tem problemas certo, de saúde, eles podem chegar na maturidade. Todos. Mas respeitadas as limitações das pessoas. Por exemplo, os deficientes mentais em trabalhos repetitivos, eles podem se desenvolver, cara, muito mais do que outras pessoas. Então é questão de você ter essa perspectiva. E nesse processo de desenvolvimento, ele propôs aqui, ó, Job Enlargement, Job Enrichment e o Empowerment. Tem que saber? Tem, porque essas palavras caem no concurso. Job é trabalho. Então a teoria dele para a maturidade administrativa, ele fala que é o seguinte, é o enriquecimento do cargo. E o enriquecimento do cargo, ele pode ser horizontal ou ele pode ser vertical. Professor, antes de você ler os slides, professor, explica pra gente aí, faz uma deixa para nós. Faço, cara, claro. Então vamos lá. Enriquecimento do cargo. Então aqui tem um cargo. Tá certo? José ocupa esse cargo. José trabalha há 10 anos nesse cargo. Esse cargo, José trabalha há 10 anos fazendo o quê? Ó. Carimba documentos. Vou fazer um enriquecimento horizontal do cargo.
Vou enriquecer esse cargo. Horizontal. Horizontal. Agora, José, que ocupa 10 anos esse cargo, ele vai fazer as seguintes atribuições. Ele vai carimbar e grampear. Docs. Professor enriqueceu o cargo? Claro, vença as suas paixões, meu filho. Antes o cara só carimbava, agora ele carimba e grampeia. Houve um enriquecimento, sim, de tarefas. Isso motiva? Motiva, não? Agora é bom. Isso é um enriquecimento horizontal. Não há acréscimo de conteúdo. Eu falei isso aqui, o Itik está aqui até riu. Legal, né, Tico? O cara só carimbava, agora o cara carimba e grampeia. Isso leva a motivação? Claro que leva a motivação. O cara passa mais de 10 anos agora carimbando e grampeando. Agora eu vou fazer um enriquecimento, gente, vertical. O cara vai carimbar, grampear e agora ele vai arquivar. Para o cara desenvolver as tarefas de arquivamento, ele vai ter que ter mais conhecimento, ele vai ter que ter práticas de arquivologia, de organização, de classificação de documentos, não é isso? Vai ter mais conteúdo, vai exigir o quê? Mais pensamento para o cara. Aí. Esse é o enriquecimento, cara, do cargo. O enriquecimento do cargo vertical. Aumentou o conteúdo. Você motiva as pessoas? Sim, então crisar você pode motivar horizontalmente e verticalmente. No cargo? Sim, vencendo paixões. Isso cai no concurso? Cai, meu filho. E eu não quero que você erre. Tá aí. Professor, aproveita e explica esse tal de empowerment. Esse tal de empowerment nós vamos estudar também na aula chamada tipos... a nossa aula de liderança, uma super aula de liderança para vocês. Empowerment, não é isso? Então o que acontece? Essa é uma técnica de motivação, de liderança, de enriquecimento de cargo. Onde? O que acontece? Como é que explica isso, prof? A liderança vai motivar o subordinado delegando parte de suas decisões para o cara. O cara se sente importante, meu filho. Como assim, prof? Tá aqui, meu. Aqui tá o chefão, é o A, ele faz tudo, ele é centralizador. Aqui tem um chefinho B, aqui tem um chefinho C, aqui tem um chefinho D, aqui tem um chefinho E, tá? Todos esses chefinhos estão subordinados ao chefão A. O chefão A vai delegar para o B as responsabilidades de decisão do produto chamado de áreas. Ou seja, parte do poder decisório de A, ele transfere para onde? Para o B. Isso é fazer o empowerment. Fala a verdade, o B não vai se sentir mais motivado, mais interessado, mais valorizado, meu filho. Tá aí. Então isso é o tal do empowerment. Tem como errar? Não tem como errar. Não tem como errar. Tá aí. Pronto. Feitas as explicações, vamos agora para o texto. Crisógenes propôs um tipo de organização do trabalho que ficou conhecido como Job Enlargement, ampliação horizontal do trabalho. Esse horizontal é o cara que carimbava e agora passou a grampear, horizontal. Abordagem que amplia o número de atividades. Cara, ele tinha uma atividade, qual que era? Carimbar. Qual que é a atividade dele agora? Carimbar e grampear. Aumentou a atividade? Sim, em 2. Que são alocadas às pessoas para lhes dar participação mais ampla no processo de trabalho. Olha aí, ó. Para entender mais o processo de trabalho. O Job Enrichment, ampliação vertical do trabalho. Abordagem que aloca às pessoas atividades variáveis com algum grau de autonomia e de responsabilidade.
de forma a execução e controle, ou seja, dá mais conteúdo, o cara tem mais autonomia e responsabilidade. O cara, para arquivar, vai ter que saber o que de classificação, vai ter que ir lá colocar, saber qual é a partilheira e assim por diante, o cara vai ter que ter o quê? Vai ter que se virar nos 30. Pronto.